Podemos começar então? Então vamos retornar ao final do nosso encontro número 2 de Build. A gente ia falar de dois assuntos. O primeiro assunto era o campo de Cauchy-Ramon, que aí uma pessoa do curso, a Lausiene, uma nossa postdoc, quis aprofundar um pouco mais, então eu fiz ali, abri um pouco mais dos detalhes do Cauchy-Ramon, e essa parte aqui que teve o acoplamento do ácido com a teoria eletrofrágil, a gente deixou para hoje. Então vamos começar por aqui. Bom, então, qual é a motivação? É bastante, tem muito desenvolvimento, né? Seja na área de física de partículas e campos, na área de matéria condensada, na área da astrofísica, tem tido muita atividade na chamada eletrodinâmica axiônica, né? Então, que é a eletrodinâmica que liga, né, o áxion, ou as chamadas axion-like particles, né, com o fóton, sobretudo, né, independentemente do setor de matéria, mas com o fóton. Então, basicamente, a eletrodinâmica axiônica, ela traz o setor de Maxwell mais o setor do áxion, que é um escalar massivo, e traz a famosa interação, que é o trivértice entre o áxion, fóton, através daquele termo que a gente diz que é um termo topológico. É um termo topológico porque ele não depende da métrica, né? Ele depende somente da tensor de Leibniz. A gente pode escrever esse termo assim, dessa forma. O dual aqui a gente substitui por meio, né? E aí fica F mini, capa lambda, F capa lambda, isso aqui está me dando igual ao F mini. Então a gente vê que não tem nenhuma a dependência da métrica desapareceria quando a gente coloca na ação, por causa do Leibniz. Então é um termo topológico. Então é um termo interessante e depois, né, o que se estuda em geral, um dos efeitos interessantes, dentre tantos efeitos interessantes da eletrodinâmica axiônica, um é o chamado efeito Primakov. Né? Esse efeito Primakov é um efeito que estuda a taxa de transição fóton-áxion a partir da presença de um campo magnético externo. A gente pode colocar, por exemplo, esse termo aqui, a gente sabe, né? Esse invariante aqui de Lorentz, que é aquele que a gente, tradicionalmente, a gente identifica como aquele famoso X. Tem o F, né? Temos dois invariantes, né? O F cursivo, o F gótico, né? Que é menos 1/4 de F mini e F mini, que é o próprio Lagrangiano de Maxwell, né? E em termos de campos componentes, é um meio, né? Isso aqui, em termos de campos elétricos e magnéticos, é um meio de 2 sobre C2 mais P2. Claro, o Lagrangiano de Maxwell é 1 sobre μ0 vezes 0. O nosso famoso Lagrangiano de Maxwell, quando a gente faz a formulação lagrangiana da eletrodinâmica clássica, é 1 sobre μ0 F. E mais o acoplamento, né? Do ar, basicamente, mas esse invariante. E depois nós temos o invariante, que é o invariante topológico, né? Que é que seria, na verdade, o famoso termo de Chernkov-Vear em 4 dimensões, que é menos 1/4 de F mini, F de mini, que a gente escreve também como sendo E sobre C, escalar D. Então, esse é um invariante. Apesar de estar escrito em termos de 2 vetores, ele não tem a componente temporal não está evidente aqui, mas isso aqui é um invariante de Lorentz, dessa forma. E aí esse termo aqui marca, né, a presença de um campo magnético na interação com o ácido. Então, se a gente quiser que o nosso campo magnético ele é um campo magnético de fundo, né, chamado de B0, mais um campo magnético da onda propagante, a gente pode então escrever tudo em função dos campos elétricos e magnéticos da onda propagante com esse campo magnético externo, e isso vai gerar então um termo que vai acoplar esse campo magnético. Um dos termos que aparece a partir desse acoplamento tríplice aqui é o áxion aqui, o campo elétrico e o campo magnético externo. Claro que vai aparecer um termo também, com o campo elétrico propagante e o campo magnético propagante. Vamos dizer que o campo elétrico de fundo seria 0. A gente tem apenas um campo magnético de fundo. Então, o E pequeno é a mesma coisa que o E grande. Mas, então, teria um acoplamento, esse é um termo tríplice de acoplamento, mas apareceria um termo desse tipo assim, o E
escalar D0. Então eu teria o campo magnético externo promovendo um mixing entre o fóton, através desse campo elétrico, e o áxion. Então a eletrodinâmica axiônica tem encontrado muitas aplicações, e quem quiser ter um material bem completo sobre isso, é só esperar a dissertação da Miriam, a nossa colega Miriam aqui, que está terminando a dissertação do mestrado, está fazendo um trabalho bastante completo da eletrodinâmica axiônica, com uma vasta literatura de referência, estudando também o efeito Primakov. Então, dentro de algumas semanas, essa dissertação vai estar disponível, como colocar no site do Professor Global. Quem quiser fazer uma revisão, estudar mais a parte, tem muita literatura sobre isso, né? Eu não vou estar colocando aqui. Se alguém precisar de uma literatura mais básica para querer aprender eletrodinâmica axiônica, seus efeitos, pode me escrever que eu faço a literatura, e a Miriam tem uma vastíssima literatura que pode oferecer através da dissertação dela. Então a gente pensa o seguinte: bom, se a eletrodinâmica axiônica tem tido um espaço grande na literatura, muita atividade, né, de pesquisa, efeitos interessantes na matéria condensada, na astrofísica, como eu já falei, mas a eletrodinâmica, ela deriva na eletrodinâmica, é um subproduto da teoria eletrofrágil, a teoria de Salam-Lashow-Weinberg, onde nós temos o isospin fraco e a hipercarga fraca. Então, a partir da teoria S2, você está pensando, já é mestrado ou doutorado? Mestrado. Então, você está no curso de interações fundamentais? Então falei, o Tião já está fazendo a parte de interações fortes, né? Na teoria do grupo ainda. Está na teoria do grupo. Eu vou entrar depois com a parte de eletrofrágil, ok? A gente vai aprender isso em mais detalhe. Mas aqui, a nossa ideia é justamente essa. O modelo padrão, só estou colocando aqui, né? O modelo padrão, temos a simetria S3 de cor, do setor nuclear forte, e depois o setor nuclear fraco e, claro, eletromagnética, a interação eletrofrágica, que a gente chama, né? Então tem três números quânticos aqui: a cor, o isospin fraco e a hipercarga fraca. Aqui a gente tem um mecanismo importante de transição de fase, que é a espontânea da simetria, pelo campo de Higgs, que eu não estou colocando aqui, mas só anunciando. E aí, no final do dia, o que sobra para nós é a simetria S3 de cor, que é a simetria exata do PCD, no número dos quatro, e dessa simetria aqui, que tem três cargas aqui e uma carga aqui, dessas quatro cargas, três são quebradas e sobra uma última carga, que não é nem essa, é uma nova carga, que é a carga eletromagnética, é a simetria eletromagnética, que é uma combinação dessa terceira componente aqui, quer dizer, que vai ser para nós a carga eletromagnética na teoria eletrofrágil, é uma composição desse isospin fraco aqui, que a gente chama de I3, mais essa hipercarga aqui, mais o meio dessa carga. Então eu tenho uma carga fraca, um isospin fraco e uma hipercarga fraca. Essas duas cargas se compõem para formar o que nós percebemos como a carga eletromagnética. Então, hoje, quando a gente fala de interação eletromagnética, a gente está tendo uma origem da carga eletromagnética a partir de dois números quânticos mais fundamentais, pré-Higgs. Depois que o Higgs entra em cena e quebra a simetria para essa simetria final, o Higgs não toca no setor, não mexe nessa simetria. O Higgs é completamente transparente, né? Ele é completamente inócuo, ele não tem nenhum número quântico da interação forte. Ele interage com os quartos, sim, da massa para os quartos, mas através dos números das cargas fracas, das constantes de acoplamento fraco. Então, o acoplamento Higgs, com o setor forte, que são os quartos e antiquartos, é um acoplamento completamente fraco. E aí, através disso, ele dá massa para os quartos, sem mexer na simetria S3. Ele mexe nessas duas simetrias aqui. Então, a carga eletromagnética e o próprio eletromagnetismo, eles derivam dessa simetria. Então, o que a gente está tentando ver é retornar às origens da interação eletrofrágica, da interação eletromagnética, do eletromagnetismo, né, de Maxwell, e vamos tentar já trazer o Axion para esse padrão de simetria. Então, a gente já sabe, o famoso termo de Peltier e Quinn está aqui, é o que vai acoplar o Axion com o setor de luz, ou setor eletromagnético, né? O setor nuclear forte, GMI, GTI
aqui, vamos botar assim um traço, né, para poder evitar de colocar os índices. Então aqui eu tenho o acoplamento do axon, né, com o setor forte, que é o que a gente chama de o termo de teta-vácuo, ou o setor, vamos dizer, o termo de PTI. Depois a gente pode fazer a pergunta, mas se o axon se acopla com essa combinação aqui de ângulos para o setor forte, por que ele não vai se acoplar também com a mesma combinação de ângulos do setor fraco do setor eletromagnético? No setor eletromagnético a gente já tem, não é exatamente, quer dizer, a eletrodinâmica axiônica, ela não está fazendo esse acoplamento, ela já está partindo do fato que houve uma quebra de simetria e o axon entra aqui. Então o axon vai entrar aqui e vai pegar vai pegar a interação eletromagnética. Nós estamos dizendo, não vamos colocar o axon depois da quebra de Higgs, vamos colocar o axon antes. Então o axon vai participar da história que vai dar origem à quebra fraca. Então vamos colocar o axon com esse setor e com esse setor. Então a nossa proposta é de fazer, vamos dizer assim, uma espécie de uma teoria eletrofraca, ou Salam, Glashow, vamos colocar Salam, Glashow, Weinberg, axiônica, ou uma teoria eletrofraca axiônica, que a partir daí a gente vai reobter ED, beleza, mas aí a gente vai ganhar muito mais coisas, porque aí a gente vai ver o axon em interação com todo o setor de bósons intermediários que tem aqui. Nesse nível, antes da quebra de simetria, nós temos 3 bósons de Gage associados a essa simetria SO2, vamos chamar esses bósons de Gage de B linear, geralmente a notação que a gente adota no curso de interações fracas. E aqui o bóson de Gage associado à hipercarga fraca. Então o axon vai estar aqui, mas o que nós percebemos depois da quebra de Higgs, que Higgs executa a quebra de simetria, o que nós percebemos aqui, vamos deixar esse setor aqui, vão ser, nesse cenário aqui, o que aparece para nós são os 3 bósons intermediários fracos, W mais ou menos e o Z0, e o fóton. Então, esses 4 bósons estão aqui. Claro, o axon, né, eletrodinâmica axiônica, ele está vendo isso. Mas agora, quando eu for gerar essa interação eletromagnética aqui, o axon vai estar misturado com o Z0 e ao mesmo tempo vai trazer também informação sobre o acoplamento do axon com W mais ou menos. Então o axon, que é da pura, vamos dizer, da eletrodinâmica axiônica, ele é apenas, vamos dizer assim, a ponta, né, de um iceberg muito mais amplo, onde eu tenho axon com W mais ou menos, axon com Z0 e axon com φ. Então essa é a motivação, é voltar na teoria eletrofraca e seguir o desenvolvimento que vai levar à eletrodinâmica axiônica. Mas fazendo isso, a gente vai ganhar novas coisas pelo meio do caminho, porque o axon é uma partícula neutra, então, um pouco macio, então ele é difícil de detecção. O acoplamento dele com W mais menos já é um acoplamento que está envolvendo partículas carregadas. Então, do ponto de vista experimental, é um acoplamento mais fácil de ser detectado. Também com o Z0, que é bastante macio. Então, essa é a motivação. Quer dizer, não é uma motivação puramente acadêmica, né? Vamos fazer só uma tarefa, um exercício para ver como é que fica o axon acoplado com o setor eletrofraco. Não, a gente está voltando às origens da interação eletromagnética, pensando, né, que quando a gente recorta o eletromagnetismo pelo livro do Jackson, a gente está jogando um monte de coisa fora. Tem toda uma discussão. O fóton, ele tem um passado, né? E o livro do Jackson esconde. O passado do fóton é um passado bastante nobre, né? Não é um passado digno de ser escondido, porque o fóton vai estar trazendo, né, uma série de informações de uma simetria mais ampla que havia antes da transição de fase eletrofraca, e segundo, né, os estudos cosmológicos, inclusive, né, dizem que essa transição de fase ocorreu 10 a menos 10 segundos após o Big Bang. Então, nesse momento aqui, a gente tem a quebra eletrofraca, 10 a menos 5 segundos. Depois a gente tem a transição que faz o confinamento, né? Quando os quartos se confinam para formar os rádios. Mas aqui a gente tem a quebra eletrofraca. E aí entre o axon, a gente já vai trazer o axon para cá, né? Então a gente vai estar colocando o axon aqui, que quando chegar aqui ele já está carregando a interação eletromagnética. Então essa aqui é a motivação. Até porque também, né, a cosmologia hoje tem uma interface muito grande com a física de partículas. Aliás, até a gente vai ter um concurso agora bem interessante. Na moral, você está sabendo dessa área? Você mandou para eu ia falar contigo, para mandar.
Eu soube disso hoje, aí eu peguei a emenda. O programa está muito legal, que é cosmologia e física de partículas. Então, tem um livro que é muito bom, que foram muito felizes em colocar aquele livro do Thompson, que é o Modern Particle Physics. Ele é muito voltado para a cosmologia, né? Então, assim, a cosmologia hoje, né, precisa muito de física de partículas mais fundamental. E aí, trazer o Axon para essa discussão, até porque hoje também a gente tem todo um campo muito forte, né, que é a chamada Axion Cosmology, a cosmologia axiônica. Então, trazer o Axon para a cosmologia, né, já vem sendo estudado há bastante tempo, ajuda quando a gente trouxer o Axon agora já interagindo com as partículas da interação eletrofrágil, com os bósons vetoriais intermediários, não só com o fóton, mas aí fótons Z0, Axon Z0, W mais e menos. Isso é mais interessante, claro, com uma física de aceleradores, porque na cosmologia, né, o W mais, W menos e Z0 tem papel, por exemplo, mais na astrofísica do que na cosmologia. Na astrofísica, por causa das estrelas, nêutrons, né, dos processos de colapso estelar. Então, essa aqui é a motivação. Temos uma motivação para ligar os átomos com a eletrofrágil. Bom, o que é a teoria? Vamos colocar aqui. A teoria, não vou colocar o Lagrange no modelo padrão completo, não. Na teoria eletrofrágil, então, deixa eu colocar. A gente vai partir, então, a gente tem a simetria, né, S2, né, como a gente falou, o S2 do espinho isotópico, fraco, e o 1 na hipercarga fraca. Esse 1 aqui não é o eletromagnético, o eletromagnético vai sair daí. E aí a gente tem no setor de matéria, a matéria associada aqui. Vamos colocar a matéria, vamos dizer, que vai ser importante depois para o eletromagnetismo. Os elétrons, né, então a gente tem aqui o elétron, o neutrino, left, o elétron, left. Depois temos o muon e o seu neutrino. Vou botar direto para ele aqui. Então aqui vai ficar o neutrino, vou botar assim, neutrino do elétron, neutrino do muon, né? Do muon, que é a realidade leve, e depois o neutrino do tal, também leve, do tal leve. Então, esses aqui são os dubletes de SO2, e depois nós temos os singletes, né, de SO2, porém com carga comum, que são as partículas correspondentes right. Então, o elétron right, o muon right e o tal right. Nós não temos neutrinos right na teoria eletrofrágil. A teoria eletrofrágil convencional, né, os neutrinos são partículas de Weyl. Então, você tem gravidade leve, os antineutrinos são right, né? Neutrinos leve, antineutrinos right, e a matéria fermiônica carregada, essa sim, tem setor leve, setor right. A esse ponto aqui, todo mundo sem massa, o elétron leve é uma partícula, o elétron right é outra partícula. Depois da quebra de simetria, o Higgs aproxima essas duas partículas e funde, né? Então, o verdadeiro elétron que nós vemos, né, na teoria na QED, vai ser a fusão do elétron left mais o elétron right. Quem faz isso para nós é o Higgs. Por enquanto, aqui não. Esse cara aqui está numa representação do grupo de Lorentz. Esses aqui estão todos na representação meio zero. Esses aqui estão todos na representação 0,5. Representações irredutíveis, distintas. Então, são partículas distintas antes da quebra da simetria. Todas sem massa. Neutrino, degenerado com elétron, tudo sem massa, tudo sem massa lá. Então, esse é o setor de matéria que eu não estou colocando aqui os quatro. Vamos ignorar por enquanto os quatro, porque a gente está interessado só no setor de eletrofrágil. Nós não nem vamos usar também a matéria, vamos usar depois só o setor de bósons e depois o setor de bósons, né? O setor, vamos dizer assim, bosônicos intermediadores. Né? São as partículas, são os campos aqui de Young-Mills. Então, nós vamos ter os campos de Young-Mills, de SO2, né, que a gente está chamando de DNA. Temos o campo de Gauge, né, abeliano, do 1. E depois, claro, no setor de mediadores, nós temos também o dublete de Higgs. O Higgs é um dublete, né, de SO2, que tem carga 1 também, e o Higgs tem essa estrutura aqui. A gente teria aqui um Higgs, vamos chamar de uma componente Φ1 e uma componente Φ2, né? Depois a gente acaba vendo o verdadeiro Higgs medido, né? O Higgs neutro, né?
que sobra, né, que interage com a matéria, é esse Higgs aqui. Uma componente, esses dois aqui são complexos, né, são dois campos complexos. Então aqui eu tenho parte real, parte imaginária, parte real, parte imaginária. O que vai sobrar é a parte real desse cara aqui, que vai ser interpretado como o Higgs neutro. O Higgs neutro vai ser a parte real do campo fedor. Isso tudo fica claro depois quando a gente estudar teoria da fragilidade, quebra da simetria. Então o que nós estamos chamando a atenção para nós vai ser o setor de bóson no dia 2, porque o que nós estamos querendo chegar é a interação do áxion com os bósons de Gate, né, para poder chegar na eletrodinâmica axiônica. Então vamos fazer exatamente, né, o que a gente faz no caso da eletrodinâmica axiônica. Então vamos colocar o lagrangiano que vai acoplar o áxion, né? Vamos colocar assim, áxion, eletrofraco, electroweak. Só bósons, vou botar assim, áxion, lagrangiano, bósons, eletrofraco. Então o lagrangiano que vai levar em conta isso aqui para nós vai ser, claro, o lagrangiano dos bósons sem, vamos dizer, sem o áxion, quer dizer, a parte são puramente bosônicos, menos um quarto dos field strengths aqui, DNA, isso aqui tudo antes da quebra da simetria. Depois, o menos um quarto do Y mini, o field strength do U1, a hipercarga fraca, vamos colocar assim. Então, esse é o setor de bóson. Puro, né? Então, isso aqui é da onde vão sair os termos simétricos, os termos de alta interação. E aí, agora, vamos entrar praticamente no que é axiônico. Então, vamos colocar aqui. Nós vamos ter que chegar a uma constante de acoplamento que vai acoplar o áxion fóton-fóton. Antes dessa constante de acoplamento, vamos colocar então uma constante mais fundamental. Vamos dizer que a gente colocasse aqui, buscar nomenclatura, evitar confusão. Deixa eu ver que se envolve. G a gente vamos chamar de lambda. Vamos botar assim. Primeiro, depois, bom, a gente não vai colocar o risco, aí aqui o lambda, vai botar assim, esse acoplamento, uma constante de acoplamento lambda, que vai acoplar o áxion com o setor SO2, vamos dizer assim. Áxion com os B. Então a gente vai ter algo desse tipo assim. B, A, metil, que é o dual, né? Então é o análogo agora da interação, é o termo de PT, que é o traço, seria o traço de BMI, metil, eu já estou abrindo em termos das componentes na representação adjunta de SO2. E depois o termo, né, que vai ter, vamos botar aqui o lambda, o fóton, o átomo, perdão, com a hipercarga fraca, e vai ser, aqui esqueci de botar, o áxion, essa é a constante de acoplamento, aqui o campo do áxion, então o campo do áxion é acoplado ao termo de, a gente chama de channel contrário, né? E aqui o áxion do setor a hipercarga, acoplado com a hipercarga fraca, Y mini, Y Então, claro que eu não estou colocando aqui o risco, então eu estou colocando só aonde o áxion vai entrar. A pergunta é, seria fenomenologicamente plausível eu imaginar que a massa do Higgs, a massa do áxion, viria da quebra espontânea com o Higgs, ou eu deixo isso para o segundo momento? A gente tem que analisar essa fenomenologia com mais cuidado. Pelo seguinte, ele propõe alguns tipos de interação entre o áxion e o próprio Higgs, né? Isso, você pode colocar, exato. Você poderia propor, esse que eu não estou colocando aqui. Você pode propor o termo com o próprio Higgs do eletrofraco ou com algum outro setor de Higgs escondido, será? Lá ele só lista, fala Higgs, né? Porque pode ser com Higgs. A gente poderia colocar aqui, por exemplo, o termo que vai acoplar, a gente vai precisar gerar a massa para o áxion, né? Então, poderia ter um termo desse tipo assim, A ao quadrado, e aí poderia colocar aqui o Higgs, né? Que é Fidaga aqui. E aqui um acoplamento, que seria, vamos dizer assim, lambda a Higgs. E aí, quando nós quebrarmos a simetria, né, o valor esperado no vácuo daqui vai se combinar com essa constante de acoplamento para dar uma massa para o áxion. Então, eu
CQV com NV. Depois a gente pode. Então, quer dizer, tem esse. Eu acho que é aquele data famoso, aquele data. É o review. O review que é search, né? Search for Você action. faz uma lista de todos os acoplamentos do ato e tem quando eu clico. Ah, então tá ótimo. Então, essa boa. Tchau, cara. Vamos colocar essa coisa, vamos citar essa referência. Você pode procurar aí pra gente, assim, bota assim archive, no archive, bota assim archive. Aí bota isso aqui, assim, aqui, ó. Vai chegar lá, archive, aí bota assim, CQV e Axios. Então, acho que esse veio de 2023, né, João Paulo? Ele é bem recente. Bem recente. Que a gente já deixa como referência para o pessoal aqui. Uma ótima referência. É uma ótima referência. Excelente. O passo. Excelente. Não, e ele fala de todas as buscas experimentais, é muito completo. Dá licença, tchau. Was Einstein condensation? Não, não é esse não. Of Dark Matter Action não é esse não. Vamos ver a referência, talvez. É 2023, bota a data. 2000. Eu acho que é esse. Ah, não, esse aqui é de 2020. Dark, vai passando. Bota 2023 aí, por favor. 2023. Low free, não. Source for Dark Matter. Deixa eu ver. Ah, não, esse aqui é do Benjamin. Esse é de cada vez? Não, Ah, não. eu acho que é Search, peraí. Escrevi 2024. Supermassive Black Hole, não. Peraí. Então bota 2024, tchau, bota lá 2024. Pode ser que tenha sido. Mas eu acho que. Low frequency, não. Cosmology of Action Dark Matter, não é esse também não. Outro autor também, não? O título era alguma coisa, Search for Invisible Action. Tem sim mesmo. Tira aí, bota assim, Search, SE, bota Search for Actions. Isso. Search, isso. Acho que é Invisible Actions. Isso, é Invisible Actions, é de 2020. Então, tchau. Review Modern Physics. Review of Modern Physics. 93. Review of Modern Physics, tá? Volume 93, O né? ano é 2021. 2021. E a página é número 9, mas é 015 004. 004. O archive é o archive é botar 2003. Archive é 2003. Ponto 02 02 206. 206. É PH? PH. Então, PH. E como é que é? Search for Invisible Invisible Action Methods, né? Invisible Action Search Methods. Invisible Action Search Methods. Obrigado, gente. Então essa referência aqui é excelente. Um artigo longo, é o Reviews of Modern Physics, ele é bastante extenso e ele fala muito das buscas experimentais desse ácido invisível, que é um grande candidato à matéria escura. Então, como o João Paulo lembrou, ele também coloca até um acoplamento do Axion com o Higgs, né? Então, nós não estamos colocando aqui, a gente está só interessado em gerar a eletrodinâmica axiônica. Então, para nós, a gente está interessado em olhar apenas o setor de bósons de gauge da teoria eletrofrágil. Portanto, o BI, né, que é o campo de gauge do SO2 fraco, e o YI, que é o campo de gauge do fraco. Então, vamos agora, eu anotei aqui, eu tenho ficado aqui que ficar fazendo continha algébrica, a nossa transcrição desses bósons para os bósons que aparecem depois daquelas constantes simétricas. Então, vamos lembrar o seguinte, o BMI, que é o Field Strength, né, do SO2 fraco, a gente sabe que ele vai ser BMI A menos BMI A, e aqui menos a constante de acoplamento fraco, que a gente chama de G, e aqui a gente tem a constante de estrutura
tiesto 2, que é o leve tíbica, né? B, Mi, B, B, Mi, C. Então está aqui. E, claro, o nosso Y mini é o field strength do 1. Então é D, Mi, Y, Mi, menos D, Mi, Y. Eu vou pegar aqui para manter as convenções, porque geralmente é o que eu também uso no nosso curso de interações fundamentais, que é o seguinte: vamos definir, então, a partir desses postos aqui, isso tudo aqui é antes da quebra da simetria. Depois que quebra a simetria, pelo mecanismo de Higgs, a gente vai identificar quem são agora os postos vetoriais já com a atribuição de carga elétrica. Porque depois da quebra da simetria, a gente já tem estabelecido, né, o nosso operador de carga eletromagnética, né, carga eletromagnética, que é a hipercarga frágica, fiz o spin frágil, terceira componente, mais a hipercarga frágica. Então, depois que a quebra da simetria, a gente sabe que tem campos carregados e campos neutros. Então, vamos colocar aqui a convenção, não é a convenção, a normalização que a gente usa é essa aqui. Campo WI mais, ele vai ser essa combinação aqui. O B, Mi 1 menos o IB, Mi 2 sobre raiz de 2. Então, a gente está combinando o pós, aqui é o potencial, aqui é o field strength, aqui é o potencial. E o W menos, a gente define, é o conjugado complexo desse. Então, é B, Mi 1 mais IB 2 sobre raiz de 2. Mas o que a gente precisa é colocar aqui esses caras aqui, esses field strengths aqui, em função dos Ws, e não, eu quero inverter essas relações. Eu vou querer escrever o meu B1, só somar essas relações aqui, né? Então, o meu B1 eu posso escrever como sendo o W Mi mais o W Mi menos sobre raiz de 2. E o BM2 fica sendo I W Mi mais menos W Mi menos sobre raiz de 2. Então, já tem então quem é meu BM1 e o BM2. Claro, eu vou poder depois escrever BM1, BM2, e aqui, mas claro, nessa definição aqui, quando eu for escrever BM1, vai aparecer aqui Epsilon 1, 2, 3, então vai aparecer BI2, BI3 e depois vai aparecer o 3, 2. Então, depois nós vamos escrever os field strengths. Por enquanto eu estou só escrevendo os potenciais de Higgs. E na nossa, depois da quebra da simetria também, deixa eu apagar isso aqui. Então, vou voltar aqui. Depois da quebra da simetria, a gente tem um setor neutro. Então a gente tem o campo que a gente, vamos dizer, o que a gente define como sendo, na verdade, o fóton. O nosso campo AMI, que agora está representando o potencial eletromagnético, o fóton, ele é o cosseno do ângulo de Weinberg, e aqui entra o YB, mais o seno do ângulo de Weinberg, e aqui entra o ZB, entra o VB3, a terceira componente. E aqui o que a gente vai definir como o bóson vetorial ZI, neutro na interação fraca, é menos o seno, a transformação ortogonal, mas menos seno de θW, e aqui vai aparecer o YB, mais o cosseno de θW, e aqui vai aparecer o M3. Então, é claro, eu posso inverter essa relação, vou precisar inverter essa relação. Eu queria escrever o Y em função do fóton dos exércitos, e vice-versa. Escrever o Z em função do fóton do presente. Então é só inverter essa relação, que é fácil de inverter, porque a relação é uma matriz ortogonal, a inversa dela é a sua transposta. Então vamos inverter isso aqui, escrevendo meu Y aqui. Então vai ficar cosseno de θW, e aí o campo do fóton, e aí aqui vai aparecer menos, agora inverte a matriz transforma, menos seno de θW. E aqui o ZI. E aqui nós vamos escrever o BM3, que vai ser o seno de θW
seria. Só lembrando aqui, eu botei essa relação aqui, que pode interessar aqui só para se recordar. Aqui. A relação que a gente tem é a carga, então depois, o que a gente identifica, né, como a constante de carga elétrica, ou seja, a constante estrutura fina, a carga elétrica ela fica, é a constante de acoplamento fraca, G2, vezes o seno ao quadrado de θ, o ângulo de Weinberg, né? Que hoje esse valor estimado aqui, seno ao quadrado de θ, está na faixa de 0,23, né? Depois a gente tem, posso escrever também esse G2, mas tá bom, o mais importante é isso aqui. Então, quer dizer, a gente sai, né? Depois que quebra a simetria e aparece esse ângulo de Weinberg, a gente, quando está na teoria eletrofraca antes da quebra da simetria, a gente tem uma constante de acoplamento G associada ao SO2 left. E tem uma constante de acoplamento G' associada ao U1 da hipercarga fraca. São as constantes de acoplamento. Depois que tem a quebra, a gente sai do GG', e aí a gente identifica as constantes de acoplamento que nós usamos são a carga elétrica e o ângulo de Weinberg, através do seu seno, do seu cosseno. Então, aqui a gente está antes da quebra, depois da quebra a gente identifica o que é a carga elétrica e o θW. E claro, isso aqui vai relacionar com a constante G da interação SO2, né, do setor SO2. Então, basicamente é isso que a gente tem aí eu poderia colocar de interessante, né? Bom, tudo bem. E o que é? Então, o E2, tá aqui. Se eu quiser expressar o G2, é 2 sobre o seno ao quadrado de θ. Só para lembrar. Então, agora o que a gente tem é o seguinte: o que a gente precisa aqui? Precisa expressar os nossos bósons. Apaguei agora, né? Mas a gente precisa expressar o que vai ser o nosso D-1. Eu até coloquei aqui para poder facilitar. Que é quando algébricas pura assim, então não adianta a gente ficar fazendo essas continhas aqui. Eu anotei aqui, deixa eu apagar isso aqui, então vou apagar a referência do SICV. Então não coloquei o nome do autor aqui, é Pierre SICV. Tá certo, vou deixar só para quem quiser procurar, uma boa referência, foi bom João Paulo ter lembrado aí. Bom, então só para quem quiser o cálculo. Então se a gente pegar, vamos lembrar só para não ficar. Então, não vou fazer o cálculo, isso mesmo, qual é o caminho. Quando eu escrever o field strength Dmi1, o que vai ser o meu Dmi1? Vai ser Dmi1, não vou fazer todos, não, vou fazer um só para poder ficar claro qual é o caminho. Dmi1, e aí a gente tem menos G, epsilon 1. Aí, BC, então pode ser 2, 3, então vai ficar 1, menos G, Dmi1, Dmi2, menos G, Dmi2, Dmi1. E aí, claro, eu sei quem é Dmi1, Dmi2, como a gente apagou aí agora, em função de W mais e W menos, e sei também, depois a gente vai precisar entrar com Bm3. Então, o que a gente ficou, o que eu posso escrever para vocês é o seguinte: substituindo tudo aqui, ele vai ficar assim. Quem vai ser esse field strength aqui? Vai ser 1 sobre raiz de tal Dmi1, só colocando aqui, que nós já tivemos para Dmi1, Dmi1, Dmi2, né? 1 e o 2, até aqui é 1, perdão, é errado, hein? 2, perdão, está tudo errado aqui, 2, 3 e 3, 2. Tá? Lembra? Eu estou falando se era o epsilon ABC. E aí, quando eu tomar o A igual a 1, o Leibniz pode ser 2, 3 e 3, 2. Né? Então, perdão que eu cometi esse erro aqui. E esse aqui é isso, né? D, aqui, 2, 3 e menos G, 3, 2. Aí o 3, 2 é mais 1. Então tá. Então, isso aqui. Então, essa é a resposta, é a expressão original do field strength associada à primeira componente do SO2. E aí, agora expressando isso aqui, que é dos Ws e dos E's e dos fóton, a gente tem o seguinte: vai ficar 1 sobre raiz de 2
WI mais. Então, esse WI mais, depois eu vou dizer, ele não é, ele é DI, como a gente colocou aqui, não coloquei, mas DI mais, WI mais, menos DI, WI mais. É como se fosse um fluxo exatamente abeliano, só com DI, WI, menos DI, WI. Aí vamos ter mais 1 sobre raiz de 2, W, I, menos. Aí vamos ter aqui mais IG sobre raiz de 2. Agora vai começar a parte não abeliana. Vai ser assim. Cosseno. Eu agora vou omitir θ W, para não ficar caindo θ W. É o cosseno de θ, é o cosseno de θ W. Seni mais seno de θ W, seno de θ ami. Então esse carinha aqui é o BM3, né? Esse é o BM3. E aí aqui, como é que está lá? Só olhar lá, o cosseno de θ W, o cosseno de θ ZI, né? Então, aqui, θ Z, aqui. Esse aqui é o BM3. Isso aqui, deixa eu apagar agora. Isso aqui. Então eu estou substituindo, tá, esses objetos aqui em função daqueles campos lá. Então o BM2, como é que eu vou lá? O senhor apagou o Apaguei, BM1 né? e o BM2. Já tinha colocado, né? Desculpa. Então ficou cosseno de θ W mais seno de θ W. Aí aqui vai ficar WI mais menos WI menos. E aqui, esse termo aqui tem mini. Vai ser a mesma coisa, eu estou colocando assim, menos o mi trocando com o mi. Então, para não ter que reescrever tudo isso aqui, cosseno de θ W, semi mais seno de θ W, ami, W mais mi, mi menos. Então, esse termo aqui, ele é retomado aqui, trocando mi com mi. Então, isso aqui é o que vai me dar o B, mi, tá? É isso aqui, eu não vou agora fazer tá? B-2 né? B-2 ele vai ficar I sobre raiz de 2 W e mais. Só uma coisinha aqui, mais G. Outra expressão dessa aqui. Lembre-se que esse objeto aqui, né? Tem aqui dentro, é uma combinação do BM1, do BM2, aquele fatorzinho, aquela combinação complexa, né? Então, só para lembrar, então esse cara aqui, BM1, lembrar que esses objetos aqui também são complexos. No final, com esse I aqui, esse BM1 no final do dia é um número real, é um campo real. Todos os I's. Isso aqui é o conjugado complexo. Então, eu estou somando um número para ser um conjugado complexo, dá uma coisa real. E aqui também eu estou substituindo esse cara aqui por esse cara aqui. São dois complexos. A substituição, a subtração desse complexo por esse complexo dá 2i, a parte imaginária do dado I+. E aí o I daqui cancela com o I daqui. Então tudo isso aqui no final do dia é real. Complexo, complexo. Mas com esse I aqui faz esse pedaço ficar real. Complexo, complexo, mas eu estou somando um complexo com seu conjugado complexo. Então no final do dia tudo isso é real. Aqui menos I. É só um checkzinho, às vezes a gente esquece o sinal, esquece o I, muda tudo, né? Só para lembrar. Então aqui é a mesma coisa. Esse número aqui tem esse I com esse cara. E quando eu estou jogando aqui, conjugado complexo desse, que vai ficar menos I e o conjugado complexo desse. Então, quando eu pego um número e somo com o seu conjugado complexo, isso aqui no final do dia é um número real. E aqui menos G sobre raiz de 2
E aí aqui eu vou ter cosseno de θ, ZI, mais seno de θ, AB, W, Mi mais, W, Mi menos. E aí aqui, isso, mais, então vou ter que colocar esse cara com seu conjugado complexo, mais W. Então esse cara aqui, eu estou somando esse cara com o seu conjugado complexo. Quando eu somo ele com o seu conjugado complexo, ele vai dar uma coisa real. E aqui vai aparecer menos a mesma expressão, trocando mi por mi. Então, de novo, como aqui em cima, né? Esse pedacinho aqui é esse pedaço aqui, trocando mi por mi. Então, retomar esse produto aqui, esses dois fatores, trocando mi por mi. E, finalmente, eu posso escrever o B mi 3, que é cosseno de θ, ZI. Então, aqui é a mesma coisa, DI, ZI menos DI, ZI, mais seno de θ, FI. Então, aqui está o foco. Então, Maxwell está aqui. Finalmente apareceu o Maxwellzinho aqui. Maxwell está aqui, Maxwell está aqui, Maxwell está aqui. E depois menos G sobre raiz de 2. E aí aqui nós vamos ter W e mais W e menos, multiplica W e mais menos W e menos. Então observe, isso aqui estou somando um cara com seu conjugado completo. Isso aqui sozinho é real. Isso aqui é puramente imaginário. Isso aqui é um número menos o seu conjugado completo. Então dá 2i, parte imaginária, o i daqui, consome o i daqui, e aí fica no final do dia real. E depois vai aparecer o mesmo termo mais ig sobre raiz de 2. A mesma coisa que eu vou fazer aqui, trocando mi por mi. Em vez de escrever mi, então, esse termo aqui é esse termo aqui. Só trocando. Então, esse termo aqui é uma réplica desse termo que eu estou trocando mi por mi. Então, eu já tenho os delimites. Então, eu já estou, digamos, de uma certa maneira, eu já estou tendo acesso a essa interação, a esse termo público aqui, B', B tio mi, né? Que aí a gente tem para 1, para 2 e para 3. Então, eu vou ter aqui, como a gente coloca aqui o índice de ano 1000, né? Então, essa soma que vai ser B'1, B tio mi1, B'2, B tio mi2, B'3, B tio mi3, tudo com A. Então, depois é só jogar tudo isso aqui desse termo para ter, aí a gente vai ter a interação do ácido com os W, com Z e com o fóton. Vai aparecer o fóton aí e a gente sabe, vai depois poder identificar, né, a constante de acoplamento. O que vai ser a constante de acoplamento do ácido junto com aquelas constantes de acoplamento que nós colocamos no início, que a gente chamou de lambda AW, lambda AW, lambda A eletromagnética. Beleza. Então, já tem o setor de SO2. Agora, a mesma coisa para o Y', vai só tirar rapidinho daqui. Eu vou precisar do Y'. O Y' é isso aqui, é cosseno de θW F' menos seno de θW Z'. Então, vamos colocar aqui, porque termo que a gente vai precisar também. Deixa eu colocar ele aqui. Poder fazer o termo axiônico, né? O termo axiônico com a intercarga fraca. Então, a gente vai precisar desse Y'. Então, o nosso Y' é cosseno de θ. Aí aqui vai aparecer o fóton. E aqui vai aparecer mais seno de θ, menos seno de θ, né? Obrigado. Menos seno de θ, Z'. Né? E esse aqui. Então, agora a gente tem todos os elementos, né, para colocar juntos. Eu só queria pegar essas convenções, que são as que a gente usa. Então, opa, o que a gente tem que fazer agora?
Então, o que nós teríamos que fazer agora é desenvolver esse termo aqui. A gente chamou de lambda A, B, que é a constante de acoplamento do fóton com os bósons, né, de SO2. Então, esse termo aqui ficou assim, D, Mi, Mi A, B, Ti, Mi, Mi A. Então, vai valer para 1, para 2 e para 3. Então, nós vamos ter que pegar aqui e colocar esse termo aqui, B-1 com B-1, B-2 com B-2. Só que agora a gente vai ter que colocar, quer dizer, o dual. Quando eu colocar o dual, se esses caras são expressos assim, né, os duais deles são expressos assim. Aqui a gente vai ter Epsilon mini atuando aqui. Então, vai produzir um dual desse. Para eu tirar o dual, vou só colocar aqui, B mini dual, né? Ele vai ser um meio, para isso vai qualquer o epsilon, esse dual é só feito no espaço-tempo, não tem nada a ver com o índice do grupo, mini, kappa lambda, F, B, kappa lambda, A. A dualidade não muda o A está no espaço, no espaço interno, no espaço de S1, não tem nada a ver com a dualização que eu estou fazendo no espaço interno. Então, nós vamos ter que escrever agora, quer dizer, contrair esse cara ali, qual é? Então vai produzir um W mini til mais W mini til menos, vou tirar um dual desse cara. E aí o epsilon mini vai estar agora misturando esses caras aqui. Aí eu vou ter, então eu vou ter um termo, por exemplo, vai ter um termo que vai misturar o áxion, aqui a gente tem esses termos quadráticos aqui, C vezes W, A vezes W, e vezes o áxion, e vezes, né, o BMI. Então a gente vai ter termos, né, aqui, por exemplo, esse termo aqui, é quadrático. O outro BMI também, o tio aqui, é quadrático. E o áxion, então a gente vai ter termo quíntuplo, né? Vão ter 5 campos, vão ter esse produto aqui, C com W. Se eu fizer, então tem duas coisas que a gente pode fazer. Claro que o abeliano, né? Quer dizer, se a gente fizer a eletrodinâmica abeliana, basta ver, ela está aqui. Vou ter que olhar os termos do áxion com o fóton, né? Então vamos dizer assim, quando eu pegar esse termo aqui, A, B mini 3, B mini 3, vai produzir um seno ao quadrado, F mini, F til mini, e aqui é a mesma coisa, a gente vai ter um outro constante de acoplamento lambda e vai ter cosseno ao quadrado, F til, mas vão aparecer muitos outros termos. Então o que a gente tem que desenvolver é esse termo aqui, então, lembrar, passar dos B's que estão ali, os seus duais, e trazer para cá. Então essa expressão aqui vai ficar bastante grande. Então vai ficar só para ter uma ideia. Então o primeiro termo, só para colocar aqui, o primeiro AB, então vai aparecer aqui o B-1, B-til, mini 1. O setor não abeliano, ele vai estar entrando basicamente aqui. Isso tudo aqui, a gente está vendo que não tem nem a constante de acoplamento, é como se fosse campo livre, né? Agora, o que vai depois, vai ter essa mistura dessas constantes de acoplamento originais, usando o Joainberg para poder dar essas interações mais estendidas, né, do áxion. O áxion interagindo com um campo neutro com um campo carregado. Vamos lá então. Então a gente teria que fazer isso aqui mais, B-2, B-til mini 2, e mais B-3, B-til mini 3. Então, aqui. Então, fazendo esse cálculo todo aqui. Depois a gente vai ter que pegar o lambda A com o Y, e aí jogar aqui não tem mistério. Seria só o Y mini, Y-til mini. E aí é só pegar o dual disso aqui. E aí aqui é mais simples, né? Porque a gente, lembrando, sempre tudo que está aqui, o mini é dmi, zmi, menos dmi, zmi. Então o que é não abeliano, tudo que é não abeliano está multiplicando o G. Tudo que é sem o G, ele é como se fosse abeliano. Esses campos aqui são frequências abelianos. Tá? A definição dele, mas claro que o W é um bóson de gauge não abeliano. Não a abelianidade dele está clara aqui nessas
nessas auto-interações aqui. Então, isso eu queria chamar a atenção. Então, a gente consegue agora, a partir daqui, né? A partir desses dois termos aqui, agora é puro exercício algébrico, né? Fazer cuidado para não errar, ou então botar no matemática, faz tudo isso, né? Então a gente vai gerar as interações do axon. Então tem um tipo que, por exemplo, vai aparecer desse B mini1 com B til mini1. Vai aparecer um termo do tipo A, W mini mais, W til mini mais. Depois vai aparecer um termo que vai, como eu estou multiplicando B mini1 pelo B til mini1, vai aparecer um termo um W mini mais com um W til mini menos. Então nós vamos ter os acoplamentos, né? Vamos ter assim, todos os acoplamentos, vou colocar assim, todos. Só lembrando aqui uma coisinha só, né? Todos os acoplamentos do ácido. Esse termo aqui, por exemplo, ele vai ter termo, né? Como ele é B'1, ele vai ter termo que é quadrático nos W e linear no A. Mas depois vai ter termos que vão misturar, para multiplicar esse cara aqui. Lembrando também o seguinte, tudo que é complexo no final vai acabar. Toda a nossa ação vai ser real. Então, um teste bom, para ver se a gente não errou em cálculo, no cálculo intermediário, é que no final do dia, tudo aquilo ali tem que ser real. No final do dia, o nosso cálculo é real. Então, na hora que aparecer no final, sobrar aí, todos os termos puramente imaginários vão se cancelar, vão sobrar só os termos reais. Mas a gente vai ter todos os acoplamentos, né? Nesse caso, acoplamentos cúbicos, né? A gente vai ter, quando eu multiplicar esse cara pelo til dele, peso A, eu tenho um acoplamento cúbico, que aqui eu tenho uma derivada e um campo. Então, aqui desse produto por ele mesmo vão sair dois campos, mais o A. Então, eu vou ter os vértices cúbicos, né? Depois, quando eu multiplicar esse cara. Essa fase é pré-Higgs, né? Oi? Isso aqui agora já é depois do Higgs. Já tem máximo lá para o Exato. Então, boa sugestão, boa observação de João Paulo. A esse ponto aqui, quando eu agora estou, aqui sim, isso tudo aqui era pré-Higgs. Agora eu já estou substituindo todos esses campos pela era Higgs. Então, todos esses campos que estão aparecendo, o W mais e W menos, tem a massa dele, né? Então a massa dos W, né? Está na faixa de 81 GeVs, e a massa do Z, ao contrário, que é 80 GeVs, aqui é 91 GeVs. E o fóton sem massa. Então, para nós aqui, o fóton está sem massa. Então, a gente vai ter todos, então, quando eu multiplicar, né, se fizer todo esse cálculo puramente algébrico, né, eu vou ter vértices cúbicos, quer dizer, um áxion, está aqui, né? Então, toda a instituição de colocar, que você me perdoe, tá? O campo do áxion está aqui, né? A estrela da festa está fora, tá? Aqui o áxion. Tem o campo do áxion, campo do áxion, campo do áxion. Então, por exemplo, quando eu pegar esse termo aqui, né, o ele mesmo, né, eu vou ter aqui, vai dar W com W, então é quadrático W, mas tem o A, então termos cúbicos. Depois, quando esse termo aqui multiplicar o termo desse tipo aqui, esses termos aqui já são quadráticos, né? Com esse termo aqui, que é linear, eu vou ter um termo cúbico, então eu vou ter um termo quádrico, né? E depois, quando eu multiplicar esse cara por esse cara aqui, eu também tenho, então eu vou ter termos, aqui são termos quadráticos, né? Esse cara multiplicando por esse aqui, que é o B'1, já é quadrático. Quando eu multiplicar pelo til, já vai trazer outro termo quadrático, vai ficar quártico, então eu vou ter os acoplamentos cúbicos, né? Então todos os acoplamentos cúbicos. Vamos ver se a gente vai ter acoplamento quártico e vai ter, aí sim, esse cara aqui. Quando multiplicar por esse, vai dar um tempo. Esse cara aqui é quadrático, com esse cara aqui fica cúbico, né? Eu vou estar multiplicando isso. E aí eu vou ter o A, vou ter todos os acoplamentos cúbicos quárticos. E bom, W mais W
francamente falando, eu não fiz, tá? Não fiz, não deu para fazer como não fiz antes de trazer para aula. Mas quer dizer, eu posso fazer essa semana, na semana que vem não vai poder, vocês vão estar no Maranhão, né? Então semana que vem não vai ter aula porque vocês estão fora, mas aí quando a gente retomar, depois lá no meio do mês a gente vai começar o seminário. Você pode começar o seminário? Oi? Você pode implementar a matemática? Então melhor. Então se você, então João Paulo fazer essa galera para nós, tá? João Paulo traz para nós. Obrigado, João Paulo. Porque aí vai ser legal. A gente vai ter todas as interações do Axon com o setor de bósons carregados e de bósons neutros. Inclusive, quer dizer, a eletrodinâmica axiônica, no final do dia, vai sair daqui. Então a gente vai poder interpretar o que é a constante de acoplamento do fóton com o Axon, né? Essa famosa que a gente chama de GA gama-gama, né? Que é um parâmetro que está sendo varrido, né? Está sendo varrido nos experimentos, cada vez que a sua região de validade está ficando cada vez mais restrita. Então, essa constante de acoplamento a gente vai poder escrever, né, como uma função de quê? Né? GA gama-gama. O GA gama-gama vai sair como função dessas constantes de acoplamento primordiais, né, do lambda AB. E aí, aqui vai aparecer o G e o θ. Mas eu posso expressar o G e o θ, né, em função do lado. Vamos poder escrever aqui esse lambda aqui, porque a gente tinha a relação, né, entre o E2, o G2. Como o G, a gama, para ser escrito em termos do ângulo de ar e da carga elétrica, eu posso usar esses dois números para vincular esse lambda e depois vincular o próprio G? Exato, eu acho que você pode usar esses dois números, exatamente. E você vai expressar esse G aqui no final do dia, ele vai sair em função do lambda B, do hélio e do santo θ. Como você conhece o hélio e o santo θ, os vínculos sobre G vão ser transferidos para o lambda B, exatamente. Então, como o João Paulo falou, essa constante de acoplamento que a gente usa na eletrodinâmica axiônica, que a gente quer que ele tenha genericamente, né, como sendo G, na eletrodinâmica axiônica que a gente vai dizer GA gama-gama, fóton, axon, fóton. Você não pode botar direto o teste para lá mesmo, né? Então, essa constante de acoplamento aqui agora, ela vai ser escrita em função desses acoplamentos antes da quebra da simetria, pré-Higgs, e aqui a gente vai aparecer. O que aparece aqui para nós é G e o θ. Né? Claro, G eu posso expressar em função do E e do θ. Então a gente pode escrever isso tudo só em função da carga elétrica e da carga fundamental do âmbito do Einstein. E aí as restrições que a gente tem experimentais sobre o G a gente transfere para o lado. Vai poder ser um exercício interessante. Claro, daí a gente vai ter o efeito clima global. Depois, por exemplo, João Paulo vai fazer essa gentileza para nós, vai colocar tudo isso aí em matemática, para já dar uma resposta longa, mais limpa. Depois o que a gente vai poder olhar é, se eu colocar um campo magnético externo, e aí como o campo magnético externo vai poder fazer esses acoplamentos, né? Por exemplo, as transições áxion-fóton, quer dizer, a eletrodinâmica axiônica vai sair, então vai sair a transição áxion-fóton. Mas aí eu vou ter a interação do áxion com o W. Por exemplo, em termos desse cara, o que é interessante também depois a gente ver é que agora, né, no setor não abeliano, vão aparecer os potenciais. Né? Então, a gente não vai ter só a associação do campo elétrico com o campo magnético, vão aparecer os potenciais de gate também. Então, a gente vai ter a interação, vai estar dependendo também não só do campo, mas dos potenciais. Seria interessante a gente analisar esse tipo. Bom, e tem muitos processos que a gente pode estudar aí, vai ter uma coisa muito grande. A gente pode, por exemplo, se quiser, se restringir só ao setor que não tenha vértices públicos, só esse setor aqui. Quer dizer, eu posso, num momento, quer dizer, fazer um estudo mais. Quer dizer, todos esses acoplamentos estão presentes, mas eu posso, por exemplo, buscar todos aqueles acoplamentos que não dependem de G, como se fosse só a teoria abeliana. Então, B-1 com B-1 daria esse com esse e o produto, e aí tem o foco, o áxion. Então, teria interação do áxion com W mais, W menos. Então, o campo magnético está fora. Né? Aonde é que o campo magnético vai interferir? Os termos de interação mais alta, então teria aquela ideia do índice, né?
Não terei verbo, Na mas... linearização Exato. Linearização e linearização. Exatamente, é isso aí. Então a gente depois vai fazer esse tipo de análise também que pode ser interessante para nós, né? Fazer esse acoplamento, estudar os acoplamentos não abelianos do Axon também, porque se eu apagar isso aqui, eu vou ter só os acoplamentos abelianos do Axon. Então a gente pode olhar os acoplamentos não abelianos e o acoplamento com Z, né? Por exemplo, daqui quando eu pegar o BM3 DN3, eu vou produzir um seno, cosseno, F, Z com F tio, ou F com Z tio. Então a gente vai ter um acoplamento que vai sair daqui, um acoplamento do áxion com o fóton, um acoplamento do áxion com o Z e o acoplamento que vai misturando o fóton com o Z, o áxion com o fóton e com o Z. E aí se eu colocar um campo magnético externo, eu eventualmente vou ter um efeito climatológico do áxion com o Z também. Então, mais ou menos é isso. Eu não vou ter muita coisa para fazer hoje, porque eu só preparei, queria só preparar isso aqui, mas eu não tive tempo de fazer esses cálculos todos aí. Mas aí o João Paulo faz na matemática, fica mais fácil, aí a gente vai ter na próxima reunião, que vai ser daqui a 2 semanas, né? Semana que vem tem um encontro do Maranhão, que é dia 1º, 4, 3. Então, dia 3, né? No dia 10 de outubro, a gente faz isso aqui. Vai ter, vamos dizer, toda a eletrofraca axiônica, e a gente pode escolher algumas coisas interessantes que podem ser, assim, vamos dizer, levadas mais à frente. A gente pode estudar alguns efeitos interessantes. Eu não conheço da literatura, vou procurar ver se tem, por exemplo, uma espécie de efeito climatório do fóton do ácido com Z0, por exemplo, né? Mas eu vou procurar agora, eu estou fazendo isso aqui cegamente, né? Agora eu vou começar a procurar na literatura, certamente algum chinês já andou mexendo por aí, não tem dúvida, né? Então, vou começar a levantar alguma literatura que relacione o áxion com o setor eletrofrágil. Mas eu quis fazer assim, de forma cega, só para nós, para a gente desenvolver essa ideia e ver o que tem na literatura que não foi contemplado, que a gente pode contemplar a partir daqui, para quem é interessado, tá certo? Então, por hoje é só.